eu recebi um feedback positivo de uma outra entrevista que eu tinha passado. E aí eu falei, nossa, eu não estava esperando nenhuma, agora tem duas. Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos na live de hoje. Hoje eu vou ter um convidado super especial, é o João, e ele vai estar contando coisas importantes sobre o mercado de trabalho italiano, sobre entrevista de emprego na Itália, sobre como escolher a melhor opção, a melhor oferta de trabalho. Então, hoje, assim, ó, é aquela live imperdível. Venha cá, João. Ele já está aqui. Vamos lá, vamos lá. Seja bem-vindo na live de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre o mercado Business Intelligence. Olá, João! Olá, tudo bem, Marcela? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo à live de hoje, sejam todos bem-vindos. Então, recapitulando, hoje eu vou estar entrevistando o João e ele vai estar contando o percurso dele aqui na Itália. E tem algumas coisas bem interessantes que ele vai estar contando sobre entrevista de emprego, sobre como escolher a melhor oferta de emprego, né? A melhor proposta. Ele vai estar contando o percurso dele aqui na Itália e você vai ter muitos insights. Então, avisos gerais, façam perguntas, mas façam perguntas aqui. Logo abaixo do João tem um pontinho de interrogação, que daí no final a gente vai estar respondendo. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa bem pontual. E a gente vai começar agora. Então, seja bem-vindo, João, depois de um dia inteiro de trabalho. Vamos se mostrar, né? Vai Exatamente, mostrar aí, exatamente. né? Depois de um dia inteiro de trabalho, Ritmo né? forte. Ritmo forte de É, trabalho, ele se disponibilizou para estar contando aqui a história dele. Então vamos começar primeiro, João. O que você fazia no Brasil? Qual é o teu background para o pessoal poder entender? bom, tá bom. Boa noite para todo mundo aí que está na live. Eu tenho 31 anos, eu nasci em São Paulo, morava no Rio de Janeiro, fiz faculdade no Rio de Janeiro, me formei em Relações Internacionais, fiz Relações Internacionais no IBMEC e trabalhei durante 10 anos ali no Rio, nas áreas de investimentos em empresas, startups, e também, na última experiência lá no Rio, eu trabalhei numa empresa multinacional de gás natural. Então, assim, tenho esse background aí de 10 anos no mercado, também fiz um MBA em marketing, e acho que é um pouco aí da minha história. Sou casado com Jordana, maravilhosa, diga-se de passagem, e a gente está aqui nessa aventura incrível que é a vida na Itália. Não sei porque eu conheço toda essa história, Pois é, que deu trabalho fazer seu currículo, by the way, mas vamos lá. pois é, E por que Itália? Porque assim, já estava trabalhando na área, né, no Brasil, 10 isso. anos de experiência, tipo, a carreira tava crescendo. Sim, sim. Ou a Jordana ali, já mandando coraçãozinho. Isso mesmo, Jordana. Declaração de amor em público. Por que Itália? Tipo assim, vou largar tudo, vou para Itália. Por quê? Olha, foi fruto de uma reflexão enorme aí depois da pandemia. Acho que todo mundo viveu esse período aí de reflexão. E assim, eu tenho origem, né, família italiana. Meu avô sempre cresceu trazendo muito da cultura, me fazendo conhecer tudo da Itália, na verdade. E inclusive era um sonho que eu tinha conhecer a Itália com ele, mas acho que Deus quis outra coisa. Ele faleceu durante a pandemia, então isso também contribuiu para eu falar assim, nossa, tudo aquilo que ele falava e tal, acho que eu quero vivenciar, quero experimentar. E Sinto também, assim, muito. pois é, obrigado. Mas também, também porque eu e minha esposa, a Jordana, a gente ama viajar. E, bom, eu fiz relações internacionais, né? Então, viver fora, acho que era uma coisa. Eu já tinha tido experiências de viver um tempo nos Estados Unidos, mas, assim, realmente viver e trabalhar no outro país era uma coisa que, para a gente, assim, acabou sendo um objetivo, né? Então, ele se jogou nessa e essa foi a motivação. E estar aqui na Itália não é só estar na Itália, que é um país incrível, que eu acho que eu vou demorar muitos anos aí para conhecer tudo, mas estar perto de muitos países incríveis também, estar perto de muita oportunidade.
então a gente, acho que é um pouco da nossa motivação Tá na em Europa, vir, né? né? Tá na Europa, É, faz a diferença, que é bem fácil viajar, além de todos os viver na Europa, viver na Itália, obviamente, tem a qualidade de vida é é. outra, que inclusive depois eu vou estar perguntando sobre isso. Ok, então você chegou quando aqui na Itália? Você estava contando um pouquinho antes. Eu cheguei aqui em novembro do ano passado, vai fazer um ano, dia 1º de novembro, estou aqui há um ano. E, assim, a gente chegou para fazer primeiro a cidadania italiana, né? Então, a gente já Uhum. chegou, passou aquele período de estar num comune focalizado nesse projeto de cidadania. No nosso caso, tanto eu quanto a minha esposa, a gente tinha família de origem italiana, então a gente preparou toda a documentação, foi um trabalho de um ano antes, né, que a gente fez, e, assim, tivemos a oportunidade de já vir com um aluguel já esquematizado para esse projeto da cidadania, mas, bom, depois a gente se mudou de cidade e passamos também por todos os desafios de aluguel que passa um estrangeiro aqui, uma pessoa que acabou de chegar. Mas, assim, no nosso caso, deu certo, a gente alugou e ficamos 3 meses, assim, focados. Eu pedi demissão do meu trabalho, na verdade, para fazer esse projeto. Foi uma decisão difícil, porque assim, eu tinha um ótimo trabalho, a empresa era maravilhosa, mas realmente foi uma escolha de vida. Então, tive que tomar essa decisão e enfrentei esse desafio de estar buscando emprego, né? Não sair de um trabalho e ir direto para o E outro. entendi. Então você veio aqui, fez a cidadania. Quais foram os teus primeiros desafios antes de a gente, né, se conhecer? Quais foram os teus primeiros desafios? Assim, talvez inclusive com relação ao trabalho. Que dúvidas você tinha? Como foi a tua primeira experiência? Olha, a minha primeira experiência foi, primeiro, estou aqui fazendo a cidadania, será que eu começo a buscar trabalho, mas eu ainda, será que eu consigo legalmente trabalhar aqui e ter algum contrato, ainda que não seja indeterminado, mas essa foi um dos primeiros desafios para mim. Bom, na minha experiência, eu decidi que nesse momento era o momento de focar e fazer bem a cidadania para fazer rápido, não ter nenhum problema no processo e focar em mim. Então, eu aproveitei esse período para fazer muito curso online, para me capacitar para eu chegar e numa hora que eu conseguisse realmente buscar emprego, eu estava mais bem preparado do que eu estava quando eu estava no emprego anterior. Então, peguei esse momento mesmo, assim, esses 3 meses, de novembro até janeiro desse ano, para focar e me capacitar. Ok. Como é que você. Eu acho que eu nunca te perguntei, ou pelo menos se eu perguntei, eu não me lembro. Ah, como é que você me conheceu? Eu te conheci no programa Vai, do Pierluigi. E Ah, você estava numa live que você fez com ele, e você foi a primeira brasileira que estava falando um italiano assim incrível, porque assim, né, tinha o Pierluigi, que é italiano, mas você foi a primeira que eu vi brasileira falando bem italiano. Eu falei, não, eu quero falar assim que nem ela, porque meu Deus do céu, se eu falar assim, eu tô feito. E aí foi aí que eu que conheci legal! você e comecei a seguir. Que legal, eu não sabia que eu poderia ter sido uma inspiração no falar italiano. A live eu fiz em Totalmente. italiano, não foi? A live você fez total 100% em italiano. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero chegar nesse nível da Marcela. Se eu chegar nesse nível, eu tô bem. E faz a diferença, Não, entendi. Então total. você me conheceu ali. E depois, imagino, tipo, obviamente, você me escreveu. Quando é que a gente começou a consultoria? A gente começou a consultoria em maio desse ano. Maio. Começo de maio. Perfeito. E quais foram as tuas viradas de chave, os teus insights para que o pessoal possa também, durante a live, assim, ó, quebrar algumas crenças, né? Ou entender que algumas coisas são necessárias. Sim. Então, assim, eu tinha um perfil bem, assim, vamos dizer, atacar o mercado, né, enviando currículo para tudo quanto é lado.
Então, antes da sua consultoria, a minha estratégia era o seguinte: eu vou fazer um currículo e eu vou colocar no meu currículo as minhas melhores capacidades e vou dizer que eu faço tudo. Isso aqui eu faço, isso aqui, aquilo ali eu faço. O meu cargo, né, era gerente comercial. Na verdade, o meu cargo chamava gerente de vendas e inteligência de mercado. Porque, de fato, eu fazia uma gestão comercial de clientes grandes, né, clientes multinacionais, mas também tinha a parte de inteligência de mercado, que era a parte mais ligada ao business intelligence. Então, que é essa parte de você produzir, trabalhar e transformar os dados para tomada de decisão estratégica dentro de uma empresa. Então, não só a gestão comercial, mas também a parte de business intelligence. Então, eu peguei toda essa minha experiência, eu falei, não, vou colocar tudo isso no currículo. Então, eu faço tudo, eu faço gestão comercial, eu faço análise de mercado, eu faço análise de inteligência de negócios, eu negocio com o cliente, eu faço Eu de tudo. dirijo o caminhão, eu Dirijo caminhão também, exatamente. se eu dirigir o caminhão um dia eu vou colocar, né? Tudo, Exato. faz E tudo. aí, exatamente, porque assim, é o que você falou também na consultoria, né? Você falou assim, o brasileiro, ele tem essa cultura de você, numa empresa, fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, ainda que os cargos sejam definidos, você acaba pegando um outro ritmo de trabalho. Então, você acaba tendo que ser mais proativo e fazendo mais coisas ao mesmo tempo. Isso aí já é uma primeira diferença aqui da Itália. Sim. Então, então, eu peguei tudo isso e enviei aquele currículo maravilhoso, né? E enviei para todos os lugares possíveis. Peguei todas as agências de emprego, peguei LinkedIn, e não sei, e assim, enviei para mais de 200 vagas. Só que Meu assim, Deus. é aquele negócio, você vai enviar para 200 vagas e como é que eu fazia para pesquisar? Eu, né, vendite, manager de vendite. Eu comecei como manager de vendite, manager, análise de business, mas era muito voltado para vendas e negócios. Só que aí, um primeiro aprendizado meu, e aí eu aprendi na pele, que assim, não tem como. Na parte comercial aqui, pelo menos na minha experiência, ainda que você fale italiano, ainda que você seja fluente, não no sentido de saber muito, aquele nível C1, C2, mas saber se comunicar, saber se expressar, não tem jeito. A parte comercial, a parte da negociação, do trato, do relacionamento com o cliente, isso aí, assim, acho que leva mais tempo, não é uma coisa rápida. Então, para quem, assim, está nessa parte comercial, eu recomendaria fazer essa consultoria com a Marcela ou o curso, porque para realmente pegar isso e falar, não, vamos focar naquilo que é a tua experiência, mas que você consegue executar desde o começo, né? Então, Só, uhum, só por curiosidade, esses 200 currículos que você fez assim, ó, vou pegar tudo que eu tenho que mostrar o meu valor. Esse é o primeiro pensamento de todo mundo, né? Se eu fiz, eu quero contar, eu quero mostrar o meu valor. Tipo, eles vão ler e vão dizer assim, meu Deus, eu quero ele, né? Esses 200 currículos que você enviou assim, que resposta você teve? olha, eu tive pouca resposta. Sendo sincero, assim, nessa estratégia eu tive mais resposta para trabalhos um pouco mais genéricos, assim, sabe? Ok. Então, assim, porque eu fazia tudo, né? Quando me falavam da job description, da descrição do cargo, não era exatamente aquilo que eu fazia, não era exatamente aquilo que eu buscava. Mas eu ainda não estava acreditando muito em mim mesmo, na minha capacidade. Então, eu até estava disposto a seguir com as entrevistas e tal, mas não foi para frente. Impressionante como não teve resultado, ainda que meu currículo estivesse recheado de coisas que eu fazia, e realmente fazia, mas não foi para frente. E daí, Nem nas vagas mais simples. dentro das vagas mais simples. E daí, quando a consultora, o que que acontece? Qual é a minha leitura? Tipo, que agora já, né? De um currículo confuso, eles ficam confusos. Então, assim, vai ser Exato. vagas assim, e ele acaba não entendendo o que é você. E daí,
tem uma coisa importante aqui, porque o currículo, ele não é, presta atenção, o currículo, ele não é a tradução literal daquilo que você fazia. Exatamente. Não é. O currículo, você tem que ter um objetivo. Senão Uhum. acontece isso, né? Se eu É, não tenho objetivo, então eu vou pegar um monte de vaga, mas não era o que eu quero, mas o que você quer, né? exato. Então, eu fiz esse João aqui sofrer muito, É, muito, muito mesmo. Não, mas porque assim, vamos lá, a gente sentou e a gente fez uma análise. Falei, me conta tudo e não esconde nada. Então, ele me contou toda a experiência dele e depois falou: Isso daqui a gente vai tirar. O que você sim, quer? Aí eu quero isso. Então, a gente vai tirar isso. Sabe? Aplica desapego, né? exato. Aplica desapego. Não, não foi fácil, porque assim, depois eu contar tudo para você que eu fazia, apresentar o meu currículo anterior, e aí você trabalhar comigo um currículo novo, cada coisa assim que você tirava, né? Assim, literalmente tirou a parte comercial. Então, peraí, eu era gerente de vendas, mas, meu Deus, como é que eu Eu era faço? gerente de Eu era gerente de vendas. vendas. Então, Você quer assim, fazer isso? Não. Então, ou seja, mesmo que eu quisesse, tem que hoje separar. trabalhando, eu vejo que assim, é muito difícil. Essa parte comercial é muito difícil, até a própria parte cultural. Então, aí que eu tive, assim, você me trouxe esse insight do Business Intelligence, propriamente dito. E aí a gente focou no Business Intelligence, na análise de negócios, a análise de business, que era uma parte que eu fazia, né? Mas assim, era uma parte que eu fazia. Então a gente tirou todo o resto e eu foquei nisso. Eu peguei, tracei esse meu objetivo. Era um interesse meu me desenvolver nessa área, ou seja, lá naquela parte de capacitação que eu estava tendo, eu já estava me capacitando mais para essa área. E aí a gente traçou esse currículo, esse perfil de Business Intelligence, né? E E, começou a... e por isso que eu digo para as pessoas, elas dizem, eu quero, você me ajuda? Eu pergunto, qual é o teu objetivo? É isso aí. Sem um objetivo profissional, não existe estratégia. Não existe estratégia. E ele é a prova viva disso. Qual É é o isso aí. sucesso? Que a gente definiu um objetivo e depois a gente fez tudo, né? Entrevista de emprego. Você não vai contar um exemplo que não tem nada a ver. É Então a isso aí. gente focou. Inclusive, quando eu te perguntei aqui, né? Eu te fiz uma pergunta inicial, quem é você, não sei o quê, apareceu a entrevista de emprego, tá preparadíssimo. Então, a gente fez o percurso completo, né? Então, assim, é Sim, currículo, caixa de apresentação, LinkedIn, preparação para entrevista de emprego. Eu acho que, eu concordo com você, eu acho que esse foi uma das partes determinantes e que foi doída, tá, gente? foi. Eu que estava com ele foi doída. Mas alguma coisa, algum insight que você acha que fez a diferença? Assim, na parte de... é, fora essa parte, não, só para falar esse negócio do currículo, que assim, realmente o resultado foi incrível, porque antes, assim, digamos que na minha área, no Business Intelligence, eu comecei a receber muito mais retorno no LinkedIn. Então, você tem aquelas agências, a Randstad, que realmente tem bons processos, a Adecco, mas, pelo menos na minha área, foi, assim, gritante a diferença, porque eu comecei a enviar os currículos e, assim, aquele negócio de visualização, que também não quer dizer nada, né? Seu currículo foi visualizado, mas É um bom início, né? mas é Você uma boa nem indicação. visualiza. Exatamente. Antes nem visualizava nessa taxa, né? Então, assim, digamos que, vamos dizer, 60, 70% das vagas que eu colocava era visualizado, pelo menos. Então assim, realmente foi uma mudança enorme. Exatamente. E vou te interromper somente porque um currículo, ele reflete no LinkedIn. O Isso. LinkedIn, cada palavra que a gente colocou no LinkedIn, ela foi pensada, porque o LinkedIn, ele trabalha com algoritmo. Ele trabalha com Sim. palavras-chave. Então, aquilo que ele está dizendo é que se a gente coloca a palavra-chave certa,
pessoas elas vão ver você nas próprias Sim. pesquisas deles, né? Então você não Uhum. só vê como a pessoa decide abrir, porque eles têm como selecionar perfis, né? Para abrir, Uhum. ler, etc. Ok, então a gente fez o percurso, me conta um pouco a tua trajetória, que feedback você estava tendo, como é que foi? Só, você tinha me perguntado um insight, né? Um insight Uhum, que eu tive, que você me deu, era realmente assim, o processo seletivo sou eu também escolhendo a empresa. Então, a gente se conhecer, e eu me conheço, eu tenho esse objetivo, mas eu também eu estou fazendo um processo seletivo. É claro que tem, né, assim, tem todos os desafios, né? A empresa também analisa outros profissionais, mas a postura dentro de uma entrevista, a postura dentro uma entrevista de vídeo, entendeu? É também uma postura assim, eu também quero selecionar a empresa correta. Então, esse insight, assim, foi muito importante para mim. E acho que isso é para todas as áreas, né? Porque sem a dúvida. gente pensa no processo seletivo ser escolhido, mas a gente tem que escolher também, né? Então, olha só, o pessoal pergunta: tem trabalho na Itália? E a gente está dizendo: olha, não só tem, como é você que escolhe a empresa, você escolhe a É isso vaga, aí. você diz se você quer. Então, assim, dá para ver que você fez o percurso comigo. Mas o que que acontece? Muda a nossa postura. Gente, a gente Isso. tem que parar de pensar, é isso que eu digo sempre, né, para os meus clientes e alunos: você é o bilhete premiado. É. A empresa que contratar você, vamos, vocês ouviram o background dele no começo, né? Ele tem 10 anos de experiência, tem 31 anos com 10 anos de experiência, que o pessoal às vezes está tirando onda, né? Com 10 anos de experiência, com vontade, quer fazer acontecer, depois, poxa, calma, Uhum. calma, né? Então, assim, vamos parar de colocar a gente para baixo. Então, Uhum. essa também foi uma virada, mas antes Foi. disso, você por um acaso se sentiu, teve algum medo, se sentiu inseguro em algum Ah, com momento? certeza. Não, com certeza. Me senti muito inseguro, assim, será que eu sou capaz mesmo, sabe? A gente, quando a gente está aqui num país diferente, a gente pensa que, poxa, depois de alguns nãos, algumas portas fechadas, até antes da consultoria, você dá aquele baque, né? Você fala, meu Deus, será que eu vou ter que começar a procurar outra coisa, outra área, sair da minha área? Mas para mim, assim, essa parte da confiança em mim, na confiança da minha trajetória, fez toda a diferença, porque ainda que eu tivesse recebido vários e outro insight que você me deu nessa parte também, não pegar pessoal, né? Então, assim, cara, um não para você não é que é um não para a sua pessoa, para a sua trajetória. É um não, significa que não teve o match, né? Exatamente. Então, não teve o fit, não encaixou o seu objetivo com o objetivo da empresa. Então, esse também foi uma troca de visão para mim, que realmente foi duro, mas quando você começa a entender isso, você vira a chave mesmo. Exatamente. A pessoa não vai deixar de escolher você. Ah, eu não gostei do teu óculos, né? Ah, não, eu gostei da tua voz. Gente, não é isso, é business. Então a gente quer uma pessoa para fazer isso. Você sabe fazer? Sabe ou não Uhum. sabe? Né? É Então, isso aí. será entre esses candidatos que é a pessoa mais adequada para trabalhar com esse time, com esse chefe, para fazer essa determinada atividade. Então, não tem É aquela isso aí. coisa. E que, inclusive, esse insight de não levar nada para o pessoal também trouxe outros insights quando você teve que decidir, mas a gente já vai chegar, teve que decidir. Exatamente. É. Exatamente. Eu Não ia falar só, isso. Eu ia falar. não só apareceu ofertas, como várias ofertas, né? By É, the way. Mas vamos lá. Então, você já, olha, mudou a postura, né? é. Já mudou a postura. Eu sei quem eu sou, eu Sim. sei da minha competência, eu sei o que é que eu estou procurando, que tipo de empresa, cargo eu estou procurando. Isso é clareza. Isso É aí. que a gente chega no Brasil, aqui, você vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece, vai acontecer.
Não a história de João, não por nada, mas não a história de João. Vai acontecer qualquer outra coisa, mas não vai ter o sucesso aquele que ele conquistou. Né? Ele está numa posição bem interessante, então a gente já vai chegar lá. Então tá, com essa nova postura, não levando nada pro pessoal, e você vai lá para o mercado, como eu sempre falo, né? Você vai para o mercado curioso. Sim, curioso, é isso aí. E confiante, você vai, vamos ver como é essa empresa, ver que o sorriso é diferente, vamos ver como é essa empresa, né? Vamos ver como é que eles trabalham, vamos ver como é essa oferta, e confiante de você. Então, assim, com essa É nova isso aí. postura, se sentindo o bilhete premiado, foi lá e começou a fazer, tipo, me conta aí os próximos passos de procura. Bom, eu comecei a fazer as entrevistas, né? Então, assim, realmente comecei a participar de muitas entrevistas. Participei bastante, assim, bom, bastante relativamente ao que eu enviei de currículo, né? Então, vou Você enviou dizer que eu 200? participei de... Continua enviando assim? Não, não enviei. Aí eu comecei a estreitar a pesquisa de vagas e me concentrei naquela que era o meu perfil, que era de Business Intelligence e Business Analysis, né? Análise de business, análise de negócio. E aí, quando eu concentrei, eu comecei a participar dessas entrevistas. E aí, assim, essas entrevistas, eles são muito diretos, alguns mais que outros, mas em geral, são bem diretos, querem saber exatamente se você tem aquilo que eles estão procurando para a vaga, né? Então, assim, a grande maioria perguntava algumas coisas técnicas, então você tinha que se preparar. E uma coisa também, um insight que eu tive nesse período de entrevista é pegar a entrevista para você se capacitar. Então, eles me pediam vários, né, assim, algumas entrevistas, não era só entrevista, a outra fase era eu resolver um estudo de caso, eu analisar, fazer uma análise no Excel, análise no Power BI, no meu caso. Então, assim, eu peguei essa oportunidade para me desenvolver. Então realmente, assim, eu acho que eu vi uma diferença disso no Brasil. Eles aqui pedem desafios mais práticos. E aí eu comecei a me desenvolver, a fazer as entrevistas e me desenvolvendo ao longo do processo, né, como profissional. Então, com certeza, né, depois dessa fase de entrevista, mesmo não estando em um emprego, eu já saí um profissional bem melhor do que quando eu comecei. Ótimo. E eu sei, porque ele me contou, aparecia um tema novo, ele passava. Teve alguém que te perguntou se você sabia fazer isso? Falou, não sei o que você respondeu, sei ou não, mas eu sei que ele passou o final de semana todo estudando, foi lá. Exato. Conta essa história. Bom, aconteceram duas vezes, tá? Tem uma ferramenta de BI que se chama Tableau, né? Que é muito similar ao Power BI. E aí, eu tinha me candidatado a uma vaga de consultor para BI e eles usavam essa plataforma Tableau. Eu nunca tinha utilizado, só tinha utilizado o Power BI. E eu falei, e ele falou assim, olha, ok, assim, conversou comigo, gostou de mim, mas eu não conhecia essa plataforma. E eu falei para ele, não, mas eu posso aprender. E ele falou, tá bom, então aprende e na semana que vem você volta aqui e faz uma apresentação da plataforma para mim, como se eu fosse um cliente. E ele falou, meu Então, Deus, para que eu fui dizer isso, né? Para que eu fui dizer isso? na hora a gente não pensa muito, na hora a gente vai, né? Mas é isso que eu falei do crescimento, porque aí eu até falei para minha esposa, Jordana, ó, esse fim de semana você me esquece que eu vou estar focado. E aí realmente foquei e fiz a apresentação. Fiz a apresentação e é difícil, né? Porque não é só fazer a apresentação, fiz a apresentação em italiano. Então não é fácil. E aí, assim, eu fiz a apresentação, nesse caso, não foi para frente, mas tendo em vista as outras oportunidades que surgiram depois, eu te diria que ainda bem que eu não fui selecionado, que eu parti para outras, porque as outras as propostas eram melhores. E isso aconteceu duas vezes. Legal, mas é isso, é um percurso, vocês estão vendo? É um percurso. Ah, não sei, mostro o que eu quero fazer, mostro que eu quero fazer a minha parte e realmente faz e realmente aprende.
Então tá. É isso aí. Quando é que começou a surgir oportunidades? Me conta aí já da teu segundo momento de decisão, né? Tá. Então, assim, eu fiz alguns processos em paralelo e comecei a recebi a primeira resposta. Primeira resposta positiva. Nossa, eu fiquei, assim, muito feliz, né? Assim, objetivo concluído, ou seja, achei um trabalho na minha área, na Itália, né? E, assim, se eu me contentasse com isso, já estava bom demais, né? Mas aconteceu aquele período de férias, então, assim, essa empresa, nesse caso, era uma empresa multinacional, era uma empresa na área de eventos, ela, assim, aqui na Itália realmente é impressionante, agosto para mesmo. Então, os processos, eles, assim, não é que eles demoraram, é porque tinha agosto no meio, entendeu? Mas assim, essa empresa, o gerente de vendas, né, nesse caso que seria o meu chefe, ele quis me dar a resposta antes de sair de férias. Então, ele saiu de férias, mas antes me deu a resposta que eu passei e começaria dali a um mês, né? Então, assim, estava mega empolgado. E aí, o primeiro dia nessa empresa, eu passei na Bélgica, em Bruxelas. Então, ele falou assim, olha, o primeiro dia você vai lá para conhecer toda a equipe da empresa. E aí eu fui, peguei avião, fui Já para ganhou a Bruxelas. viagem, né? Para Bruxelas, Não, né? já, para quem é formado em RI e quer ser pago para viajar, foi maravilhoso. E E a que foi, tipo, experiência, né? um bom início, né? Um bom primeiro dia de trabalho na Itália, Não, né? E na tua área, foi lembrando, tá? excelente. Na Na minha área dele. área, exato, na minha área, exatamente. Então, eu fui muito bem recebido pela empresa, assim, empresa muito legal. E aí, assim, eu fiz esses primeiros dias lá em Bruxelas, mas aí depois eu voltei e eu estava trabalhando no escritório em Milão, né? Eu morava na época em Torino, então eu Na estava época. tava indo na época. Eu estava fazendo de trem esse percurso, e aí, enquanto eu estava lá na Bélgica, eu recebi um feedback positivo de uma outra entrevista que eu tinha passado. E aí eu falei, nossa, eu não estava esperando nenhuma, agora tem duas. Duas, Dois mas não é feedbacks. duas que passou, né? É tipo assim, vamos fazer a entrevista. É duas, eu quero contratar você. E daí o senhor me Duas. escreveu, né? O que é que você me escreveu? Aí eu falei assim, Era não, falando. aí essa segunda oportunidade, esse segundo feedback positivo que eu passei, era um contrato. Eu nem estava dando muita importância para esse processo, porque era em outra cidade, né? Mas no final acabou sendo bem melhor, porque era um contrato a tempo indeterminado, com uma RA, né? Um salário anual 50% a mais do que eu ganhava e o dobro de bônus. Então, assim, ficou muito difícil. Né, gente? Assim, Aí a ó, primeira vamos coisa que lá. eu falei assim, mas 50. peraí, Vai. eu posso, como é que é? Eu já comecei numa empresa aqui, e agora, o que eu faço? Aí eu falei, poxa, eu vou ligar para Marcela, a gente não tinha chegado nessa parte na consultoria. A parte que dá certo demais. Então, eu liguei para ela e falei, Marcela, se eu decidir ir para essa outra empresa, será que vai pegar mal para mim? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso sair de uma empresa que eu, né? Assim, aí ela falou, olha, o que você assinou na proposta? O que você assinou? Porque aqui, assim como no Brasil, tem esse período de prova, né? Aqui até acho que dura um pouco mais. Não, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Em que pelo menos o que estava escrito, e é o que está escrito na maioria, tanto a empresa quanto você podem decidir se desligar nesse período de aqui são 60 dias úteis. Então, estava muito claro que a decisão, eu poderia tomar essa decisão de ir para uma outra oportunidade. Mas
não foi fácil, não foi fácil. E Porque... lembrando, que eu lembrei para você que nada é pessoal, É né? isso aí. Então, ele E aí, participou, pode vamos falar, lembrar daquele negócio. pode falar. Vamos lembrar desse insight, né? Não é pessoal. E aí também serve do outro lado. Poxa, se eu escolhi uma empresa e não escolhi outra, também não é pessoal, né? É realmente uma análise racional. É óbvio que tem muitas variáveis, mas assim como tem muitas variáveis também que a empresa pode escolher você ou não escolher. Então, Repita as condições da outra oferta. E fala também da negociação que você conversou, tipo, com a empresa, aquilo que você me contou. A empresa ah, que tá. depois. Ah, tá. Não, a empresa, ela me perguntou qual que era o meu salário no Brasil. Então, eu fiz toda aquela conta convertendo em euro, colocando todos os benefícios e tal. E a empresa me mandou uma proposta, e aí dentro da proposta estava até assim, e inclui você trabalhar com um MacBook Pro e um iPhone 13 Pro. Eu falei, já, onde é cassino? Né? Onde é cassino? Marcela já falou, não, já me ganhou já. Isso aí não precisava nem ver o salário. Mas assim, foi uma proposta muito bem feita, uma proposta assim muito competitiva, eu diria. Em Contrato comparação com a empresa que eu indeterminado. estava, porque a empresa que eu estava era um contrato a tempo determinado, né? E aí eu tive que falar para a empresa, óbvio, eu fiz uma análise, né? Eu fiz uma análise. É claro que da parte financeira, da parte das condições do contrato, não tinha muito o que pensar, né? O que mais eu tive que pensar foi realmente a mudança de cidade, porque esse novo trabalho era em Pádua, né? Que é na região do Vêneto. Eu morava no Piemonte, era mais longe do Piemonte, da Lombardia, onde é Milano, onde eu trabalhava. Então, assim, realmente tinha uma questão pessoal que a gente tinha que avaliar, né? Se mudar de cidade, a gente ama Torino, mas a oportunidade melhor aconteceu em outro lugar. E aí eu fui comunicar isso para a empresa, né? Não foi fácil, mas de novo pensando que não era pessoal. E a empresa ela quis me fazer uma contraproposta. Eu nem estava esperando isso, sabe? E aí também Metido, né? outra coisa. Ela, não, mas espera aí, você acabou de começar, a gente pode fazer uma contraproposta. E também foi um outro momento de decisão, porque, poxa, seria muito difícil atingir uma proposta como tá muito distante, né? E, assim, eu acabei falando para eles uma contraproposta, mas que realmente ia ser difícil deles cobrirem, né? Então acabou que eu decidi por pegar essa segunda oportunidade que apareceu. E como foi? Porque assim, como foi a recepção deles? Eles te ajudaram, não sei, tipo, porque você teve que mudar de cidade, né? Qual foi a disponibilidade dessa nova empresa aqui? Gente, vamos lembrar, contrato indeterminado, 50% a mais, o dobro de bônus e trabalhar com o sistema Apple, tipo computador, celular, então deram todo esse suporte, que, olha, aqui já ganha, né? Como Não, foi? então, assim, é, no começo, né, assim, eu tinha aceitado essa proposta, mas é muito difícil, né, você conseguir um aluguel em Pádua, como é difícil conseguir aluguel em qualquer cidade universitária na Itália, porque tem incentivo aqui para eles alugarem imóveis para estudante. Então, só que aí a empresa, aí mais um ponto de muita vantagem, a empresa mesmo falou, não, a gente te ajuda, a gente tem um contato aqui de um corretor de imóveis na região, e aí que já me apresentou um apartamento para alugar, ou seja, na verdade eu saltaria toda a fila de procura e assim, a empresa me proporcionou isso. Então, isso fez muita diferença, né? E, assim, nunca ia imaginar 4 meses antes que uma empresa ia estar me ajudando a conseguir um aluguel e conseguir fazer toda essa transição. E aí, assim, eu fui muito bem recebido, realmente uma empresa
com bastante estrutura. Ou seja, assim, só para uma diferença, né? Que no final eu acho importante, parece que não, mas acho importante. Por exemplo, na outra empresa, ela era muito boa, me recebeu bem, mas, por exemplo, eles ainda não tinham um computador para usar, então pediram para usar o meu computador. Então, assim, poxa, né? A outra empresa já estava me oferecendo Mac e tal. E aí eu já cheguei também. Eles vieram, apresentaram todo o contrato, leram o contrato comigo, perguntaram se eu tinha alguma dúvida sobre o contrato, me mostraram todas as cláusulas, me deram um computador rápido. Então, assim, realmente fez toda a diferença essa empresa que me recebeu com muita estrutura para eu começar a trabalhar. Então, aqui a gente tem duas coisas. A primeira coisa que eu digo para todo mundo é que a gente pode escolher. E, inclusive, escolher no início, mas escolher depois. Então, se você começou a trabalhar numa empresa que não está se sentindo bem por vários motivos, você não é árvore. Do mesmo forma que você encontrou o primeiro emprego, você vai encontrar o segundo. Então, você é árvore, então mude. Porque eu sempre falo, né? Talvez você já tenha ouvido. O mundo ele é cheio de oportunidades. Então, a gente tem que parar de pensar que o mundo é escasso. E essa é a prova. Então, assim, no começo eu estava com dúvida, será que eu vou conseguir emprego na minha área? E depois estava escolhendo entre duas pessoas que querem contratar ele, contratar, e a outra está dizendo, não, mas eu pago mais, fica aqui, né? A outra, não, eu procuro um apartamento para você. Então, é uma situação diferente. Antes da gente ir para o teu dia a dia no trabalho, trabalhar aqui na Itália, me fala, lembrando, né, contando todo o teu percurso, como você se sente hoje com o resultado que você obteve? Olha, é uma sensação assim, de dever cumprido mesmo, de ter passado por um processo que é doloroso, né? Um processo, e eu sou uma pessoa muito ansiosa, então hoje eu vejo que fazendo a minha parte, realmente, assim, as coisas acontecem, né? As coisas, assim, aquilo que você planta, você vai colher. E me fez ver o profissional que eu sou, o profissional que eu me desenvolvi nesses últimos 10 anos, e tá tudo aqui. Então, eu lembro de uma frase que você, quando eu comecei a te seguir, você fala, você começa da onde você parou, você não começa de novo. Então, assim, realmente é uma frase de inspiração que me motivou muito, assim, E que é verdade. É verdade. Você aprova. A gente não está começando do zero, a gente está começando da onde a gente parou. Então tá, eu vejo que o pessoal está fazendo perguntas, pessoal, façam perguntas, depois eu vou voltar. Onde tem um pontinho de interrogação, que daí no final eu faço as perguntas para ele. Vamos lá, ok. E como é trabalhar com os italianos? Como é trabalhar no dia a dia? Você já pagou, vamos lá, né, algum mico? Ou alguma coisa, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Não sei, conta aí também no dia a dia, né? Não, legal. Bom, eles, assim, realmente a cultura, ela é muito diferente no dia a dia, principalmente no trabalho. A minha experiência é um trabalho de escritório, né? Então, é um trabalho, assim, a rotina é muito diferente, então tem algumas pausas para café. Algumas. Então, é legal porque, assim, no caso dessa empresa, tem uma cultura bem legal aqui de oferecer um café na máquina. Então, assim, você está fazendo algumas pausas durante o dia para tomar um café, ou então, se nem quer tomar um café, mas acompanhar, tomar um ar, né? Não, estou imaginando no Brasil, o que você está fazendo? Estou indo tomar um ar. Exatamente. Aí, assim, aí eles já começaram, não, te pago um café. Na primeira semana, acho que eu nem paguei café, porque todo mundo me conhecia, falando, não, te pago um café, te pago um café. Então, assim, foram bem receptivos nessa parte. Na parte do trabalho, eles são muito mais diretos que os brasileiros, muito mais diretos. Então, assim, a reunião, a gente faz uma reunião de meia hora, passou ali dos 30 minutos, já, assim, todo mundo já se encaminha. Se não resolveu ali, já vão remarcar uma reunião e, assim, termina logo, entendeu? Marcou a reunião de meia hora, a reunião tem que ser meia hora. Marcou a reunião de uma hora, a reunião de uma hora. Então, assim, e eles são muito diretos.
E uma experiência que eu tive importante é que assim, o brasileiro está sempre querendo mostrar um pouquinho mais, né? Sempre, Olha só, sempre. eu fui um pouquinho a mais. Aí uma coisa da minha área, né, que me pediram para definir para fazer um budget de uma parte da empresa de 2023. E aí, como no meu caso foi fácil replicar 2023, 2024, 2025, 2026, aí eu falei, quando ele me perguntou, quando meu chefe me perguntou, ele falou: você fez o. Eu falei: fiz o 2023, 2024, 2025. Aí ele falou assim: não, eu não preciso que você faça 2024, 2025. Eu te pedi o de 2023, depois a gente vê o Gente, isso 2024, tá querendo ser 2025. legal. Eu falei: tá bom, já tá feito, mas ok. É bem isso, é bem isso. Então, quando eles pedem uma coisa, é aquilo, não é mais, não é menos. Não, não, mas eu fiz o que eu imaginei que, gente, né? Isso é muito, É, muito. O Caio dizia a mesma coisa. Ele pediu um relatório e eu já entreguei. Por que você entregou já hoje? Calma, é, entrega daqui a não, 2 dias. é. A relação, assim, a cobrança, a relação com o trabalho é bem diferente. Uma coisa que eu notei diferente também, aí na parte cultural, é um pouco uma diferença moderada, de leve para moderada, entre as próprias regiões. Então, tem a pessoa que ela é do Vêneto, tem a pessoa que ela é da Calábria, tem a pessoa que ela é de Piemonte. Então, assim, é a mesma Itália, mas são italianos diferentes. Então, tem essa diferença, entender essa diferença faz sentido. Você tem que. É importante você prestar atenção nisso. Legal, legal. Então, eu vou te fazer a última pergunta, depois a gente vai para Ok. as perguntas deles. Vocês podem fazer perguntas, tá, pessoal? Inclusive, façam perguntas onde tem um ponto de interrogação. O que você aconselharia, né? O que você daria de conselho para você? Ele chegou em novembro do ano passado, tá, gente? Para você, um ano atrás, que daí serve para todo mundo. O que você diria para você um ano atrás? Bom, Calma, primeiro. João. Exato. Não, bom, nessa parte, assim, eu sou cristão, então eu diria que, assim, deixar Deus fazer a parte dele e fazer a sua parte, porque no final, se você deixa Deus fazer a parte dele, ele é soberano e ele não vai te decepcionar, né? E isso hoje é muito real para mim, então pego isso para os próximos desafios que eu tenho pela frente. O segundo, eu diria que fazer o curso da Marcela, a consultoria com a Marcela mais cedo, porque realmente, assim, todo mundo tem a sua trajetória, mas realmente eu sinto que talvez eu teria começado a trabalhar mais cedo se eu tivesse feito antes. Então, se eu tivesse feito, de repente, no finalzinho, ali no meio que eu estava fazendo o processo de cidadania, realmente faria diferença também. Eu faria isso. E o terceiro ponto que eu diria para o João de um ano atrás não para de aprender italiano, porque tem sempre um pouco a mais de italiano para aprender. Eu fiz o curso do Pierluigi, depois eu entrei na expansão que ele faz, mas assim, eu conheci o italiano de um ano, assim, eu aprendi, assim, na verdade eu aprendi italiano mesmo em 8 meses. Mas, assim, chegar aqui e não parar de aprender, eu acho que eu faria diferente, né? Porque eu cheguei aqui e você tem muitos desafios no dia a dia, mas não perde esse contato, esse aprendizado com a língua que é muito importante. Legal, legal. E perfeito, perfeito. Então, calma, faz a tua parte. É um pouco aquilo que eu falo, né? Foca naquilo que você tem controle. Uma coisa que eu falo sempre é É não isso aí. alucinerais. Inventamos palavras aí. Porque não me escolheram por causa disso. Não, mas a pessoa olhou para mim e eu tenho certeza. Calma. E ler mente agora? Só pode. A gente agora está É, lendo mente. Não, eu vou fazer a minha parte, vou fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Então, primeiro, é, focar na tua parte,
se preparar para o mercado de trabalho italiano antes, tipo, fazer o curso, consultoria antes, para você ter ideia, o pessoal já chega aqui pronto. Que daí ganha os meses, né? Tipo, no último mês que está concluindo a cidadania, já está fazendo entrevista de emprego. Oh, maravilha. Porque Já ganhou tempo já. cada mês que você passa aqui na Itália sem trabalhar tem um custo, né? Só lembrando, né? Tem. Ou se tem. Para a população geral. E daí o último, nunca parar de falar italiano. Perfeito. E daí eu vou te fazer só uma pergunta, que eu acho que pode ser interessante para todo mundo, e depois a gente vai para as perguntas deles. Qual a diferença? Porque primeira coisa, gente, ele estava procurando não só na cidade onde ele morava, tanto que ele encontrou 2 trabalhos, tá? Vamos você mostrar aí, encontrou 2 trabalhos, um em Pádua e um em Milão. Brevemente, que a gente já não tem muito tempo, brevemente, qual a diferença que você observou entre Pádua e Torino, já que você viveu nas 2 cidades, para dar uma dica para o pessoal que está escolhendo aí? Assim, Torino é a terceira maior cidade da Itália, então tem 1 milhão de habitantes, é muito maior do que Padova, né? Muito mais, realmente, as atividades que você tem, é uma cidade muito mais agitada, é uma cidade maior, então, obviamente, tem mais coisas para fazer, mais coisas para visitar, mas, assim, eu amo Torino de paixão, é maravilhoso, mas eu estou aprendendo a gostar aqui da região. Pádua é uma cidade, a região de Pádua aqui, ela é uma cidade desenvolvida, tem uma zona industrial muito importante para a região do Vêneto, mas é um outro perfil. Você não vai encontrar o perfil de cidade grande. Você vai encontrar uma cidade bem estruturada, uma cidade limpa, uma cidade que tem eventos, mas não vai ser aquela coisa gigante que é Torino, porque Torino concentra muitos eventos até europeus ali, teve o Eurovision recentemente. Então, assim, são escolhas diferentes. Para cada escolha tem uma renúncia. Eu sempre digo, não tem cidade perfeita. Então, você sabe que se você está aqui em Pádua, você... Tô brincando. Como? Ainda brincando. não conheço ainda, mas vou conhecer. Mas assim, não tem cidade perfeita, porque sempre vai ter as diferenças e depende do Exato. estilo de vida, daquilo que você quer fazer. Depende daquilo que você busca. Aí você tem que avaliar o que você quer num apartamento, se você quer uma vida um pouco mais tranquila e a pé para o trabalho, não ir a pé para o trabalho, transporte público, tudo isso você tem que pesar. Perfeito. A pergunta que não quer calar, que o pessoal gosta de fazer esse tipo de pergunta. Você acha que ter cidadania italiana ajudou? Se você não fosse cidadão, acha que teria recebido as 2 ofertas? Meu Deus, não tenho nada. Responde aí. Não, eu acho que sim, porque é claro que eles perguntam, você pode trabalhar legalmente, então, assim, se ainda não tivesse cidadania e eu tivesse legalizado aqui de alguma outra forma, permesso de sojourno e tal, isso, na minha experiência de várias entrevistas, assim, você falando que, sim, posso trabalhar legalmente, eles não ficam investigando muito, não, entendeu? Então, no final, você vai ter que apresentar os documentos e apresentando, estando tudo legal, eu não sinto que faz diferença, não. O que faz mais diferença, realmente, é o italiano. É saber italiano. Obrigada. É isso que eu falo. Aquilo que faz diferença, pelo incrível que pareça, estou falando no mercado de trabalho italiano. Aquilo que faz diferença é falar italiano. Você pode ser árabe, pode ser o que for, pode ser italiano, não ser italiano. Aquilo que faz a diferença é falar italiano. Obviamente, Sim. você tá legal no país, ser cidadão italiano, isso é fantástico. Diz uma pessoa que não é italiana, eu não sou italiana. Então, você tem que ir na costura. A burocracia é maior. Deixar para lá para não me irritar. Isso aqui já perguntaram quanto tempo você está aqui na Itália, ele já vai fazer 1 ano. Qual o teu nível de italiano? Ou melhor, qual era o nível de italiano alguns meses atrás, quando você estava procurando emprego? Olha, eu diria assim que eu estava muito fresco quando eu estava procurando emprego, então assim, eu tinha feito o curso do Pierluigi, né? Assim, eu tenho um nível aí de B2 eu consigo cravar e talvez C1 na compreensão, né? Então, para mim é muito fácil compreender, nunca tive problema em compreender
muito problema em compreender. A única coisa que no trabalho pega é realmente uma parte que é a parte ali da brincadeirinha no café, é a parte ali da relação social, que isso é com o tempo. Isso aí não, assim, não, o meu nível de italiano para o trabalho, ele é o suficiente. Agora, para a relação pessoal dentro do trabalho, aí é só bem a vivência mesmo. Isso aí é uma coisa que é muito difícil você saber. Você tem que ter aprendido e ter tido experiência com o italiano por muitos anos. Sim. Como eu sempre falo, eu fui do Nordeste, né? Eu sou de Recife para Santa Catarina. Eu contava as piadas que fazia o pessoal morrer de rir. Em Recife, eu contava lá no Sul, o pessoal... Aí, explicar a piada é o fim do Não, mundo, né? o humor é totalmente diferente. O humor é totalmente diferente. Eles são menos sarcásticos, são menos irônicos. Então, é realmente diferente isso e é só com o tempo, não tem jeito. Sim. Aí depois você vai chegar, já que eu fui uma inspiração para você, né? Fiquei muito feliz por isso, com relação ao italiano. Pô, foi sim, Então, com certeza. aí vai chegar um nível que você já começa a tirar onda da cultura deles, assim. Quando eu pego muito no pé deles. Tipo, eu já faço de propósito, eu brinco em italiano, puxo o pé deles. Então, gente, é isso, porque o João, assim, ele trabalhou dentro de mim, tá mostrado aqui, né? João, Essa é a minha história. feliz por você, parabéns. Como eu sempre Muito falo, obrigado. é só o começo, é só um começo. Daqui para frente, só para frente. Então aproveita Só essa sucesso. oportunidade que você conquistou, né? Fique orgulhoso do teu percurso, do teu processo, porque foi você que conquistou. Você se esforçou, estudou e fez a diferença. Então, parabéns, muito obrigada por ter contado a tua história, por ter inspirado, né, todo mundo que está aqui, todo mundo que vai assistir. E é isso. Obrigado você, espero ter ajudado as pessoas que estão na live aí. Obrigado vocês que acompanharam. E é isso. Estou aqui à disposição. Então tá. Muito obrigada, João. Um abração. E depois se Obrigado, um fala no abraço. WhatsApp. Eu vou salvar aqui tudo. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Você